Parecido com o Animan, o Horrificador também foi um episódio que a princípio eu achei meio ok, com um elemento meio estranho, mas depois de perceber alguns pontos desse episódio, surpreendentemente virou um dos que eu mais gostei. Mas quanto à sinopse, aqui está tendo um concurso de filmes na cidade e toda a classe se juntou na escola para fazerem um filme de terror e ação, acredito eu. Mas só há um probleminha nisso. A protagonista do filme, Milene, não consegue fazer as cenas pois se assusta muito facilmente, e o tempo dele está correndo. E aí, principalmente por alguns comentários da Chloe, Milene acaba ficando bem triste, mesmo com o Ivan tentando consolá-la, e nisso o Rockmoth se aproveita, lançando um de seus Akumas, transformando-a no Horrificador, que prendeu todos os outros na escola e está capturando eles aos poucos. E nisso nossos heróis precisam pensar rápido para poder resolver essa situação, resgatar seus colegas e capturar o Akuma. E quanto ao vilão, eu ainda fico na dúvida se eu devo chamar de Horrificador ou Horrificadora, porque é a Milene. Sei lá, vamos continuar. Ela é um dos únicos vilões que não fala, acredito que é de família. E aí ela age como esse monstro assustador que vai capturando suas presas aos poucos. Mas eu meio que fiquei decepcionado com a aparência dela. Pro vilão que fosse seguir a vibe de terror, eu esperava pelo menos uma aparência mais assustadora. Sei lá, olhos totalmente vermelhos, cores mais escuras, dentes afiados, um rugido bem feito pelo menos. Não precisa ser algo traumático para crianças, mas pelo menos alguma coisa que mostre bem, olha, isso é pra dar medo. Mas inclusive, enquanto eu fazia a análise dispersa, eu percebi que a aparência na verdade vem da fantasia que o Ivan estava usando durante as filmagens. Então eu acho que é pra dar aquela ideia de que ela se tornou o que ela via naquela fantasia, como ela via aquela fantasia que estava sendo usada. E quanto às suas habilidades são de cuspir uma gosma bem grudenta, ser rápida e capturar as pessoas com sua cauda. Que eu admito que é legal dar essa ideia de que ela realmente virou meio que uma criatura. Que inclusive entra também a questão da personalidade, que muitas vezes ela parece agir como uma criatura mesmo, de forma mais instintiva, mas em um momento ou outro ela parece ter realmente alguma consciência. Mas no geral ela é boa e eu acho que eu daria pra ela meio que um 6,5. Mas enquanto aos spoilers, já sabem, quem não viu vai ver, quem já viu vem comigo. Esse episódio eu achei meio ok a princípio, como eu disse antes. Principalmente por um detalhe que eu vou falar perto do final. Mas com o passar do tempo eu fui descobrindo algumas outras coisas e isso foi me fazendo gostar cada vez mais. Primeiro, é bom que esse episódio vemos praticamente toda a sala interagindo. Não é apenas um deles com os outros aparecendo de fundo, não é só a Milene, não é só o Ivan. Todos eles têm uma participação, conhecemos um pouquinho de cada um. O Max mostra que ele é bem exato e calculista no que fala. A Rose, que é responsável pela comida, que tá tão preocupada em ajudar nisso, em ser prestativa, que acaba meio que saindo da realidade. A Ali e o Nino, que inclusive já parecem até um casal casado, com as discussões que eles têm, a forma que eles têm de falar um com o outro. A Chloe, continua sendo a Chloe. O Adrian como ator principal, aí tendo que refazer cena por cena. E é claro, a Marinette sendo a produtora, então tendo que deixar tudo no devido lugar, ajudando como pode. Também vemos que esse episódio é meio que uma homenagem aos filmes clássicos de terror. Com o monstro aparecendo, todos presos em um lugar com o monstro, sendo capturados um por um, os telefones não funcionam, e até mesmo o Nino constantemente mostrando o quanto isso parece que eles estão dentro de um filme de terror. Que inclusive vemos como cada um deles reage a essa situação. Que o Max são as primeiras vítimas, Chloe e a Sabrina são os que se afastam, Nino é aquele que tá sempre pensando em ponto principal, nesse caso o filme dele, Nathan tá completamente assustado, até a Alex também, o que eu admito que é um pouco estranho, mas ainda adorável. E é claro, a Juleika, que parece que é a única que tá curtindo toda essa situação. Mas até mesmo antes do Horrificador começar a aparecer, já acontecem algumas coisas bem interessantes. Vemos mais o relacionamento entre o Ivan e a Milene, que esse garoto que era meio que o cara fechado, vimos o quanto ele pode ser doce e gentil. Mas é claro, também teve um momento que eu amei aqui. Que depois que a Milene some, Chloe sugere ficar no lugar dela. Isso porque descobriu que a personagem da Milene beijaria o personagem do Adrian. Isso temos esses dois momentos bem interessantes. Marinette vai procurar a Milene, e aí acontece o primeiro momento, em que os outros resolvem tentar gravar a cena pela falta de tempo, e aí então a Chloe sequer lê direito a fala dela e já vai pra cima pra beijar o Adrian, e aí a gente vê ele afastando a cabeça, vendo que precisa fazer a cena, e quando ele se aproxima pra beijar ela, a Marinette aparece e atrapalha a cena. Aí ela consegue fazer a Chloe sair, e por não terem outra atriz, Alia sugere a sua amiga para que essa tenha a chance de beijar o amor de sua vida. E a princípio Marinette inclusive mostra não querer fazer isso desse jeito. Que ela quer um momento com o Adrian por vontade própria dos dois, e não por uma questão de atuação. Mas Alia vai colocando cada vez mais pilha, deixando a Marinette cada vez mais animada / nervosa com tudo isso. E aí passamos para o segundo momento,
que agora a cena com a Marinette e ela de sua fala, pelo menos de um jeito melhor que a Chloe, e no momento do beijo, Adrian espera a Marinette se aproximar, ela fechar os olhos, então ele fecha os olhos também, se aproxima, pronto para os dois se beijarem, e aí a Chloe aparece e atrapalha a cena. E nisso aumentando qualquer desprezo que já possamos ter por ela. Mas o interessante disso é que já sabemos que o Adrian é apaixonado pela Ladybug, mas aqui vemos o quanto ele se sente confortável perto da Marinette. Ele não vê nenhum problema em contracenar com ela, em ter que beijá-la nessa cena. Não parecia estar querendo fazer isso logo de uma vez. Inclusive, é o Adrian que aproxima dele para que os dois possam fazer a cena. E quando eu vi isso, eu achei brilhante. E agora falando do ponto que eu falei no início dos spoilers, que é a música da Milene, a qual eu achei simplesmente boba. Não tem ritmo, não tem melodia, a letra não faz sentido. E não parecia também ser uma música só da Milene, porque no final todos cantaram. A única explicação que eu tenho é que talvez faça sentido no original. Ah, então o problema é da dublagem. Não. Talvez seja alguma música comum da França, sei lá, alguma música folclórica infantil, que talvez não tenha como traduzir. Seria a mesma coisa que cantar Nana Neném em inglês. Não faz nenhum sentido. Então realmente a dublagem aqui não teve muita opção. Assim, isso tudo na verdade é só uma teoria minha, mas foi o que eu mais achei de lógica pra essa questão. E como eu falei, também temos mais profundidade no Ivan e na Milene, que eu admito que eles são fofos. Então acho que no final o Horrificador poderia ser um pouco mais ameaçador, mas conhecemos mais os personagens em geral da sala, teve uns momentos bem legais, então eu acho que eu daria um 8, 8,5. Bom, então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.